falar um pouquinho para vocês hoje, porque o propósito de 40 dias. Amém? Porque é o tema. Amém? Por que o propósito de 40 dias? Digam glória a Deus. Está aqui, quem tem esse prospecto aqui? Quem tem, levante a mão. Não trouxe, mas tem em casa. Não, já leu ele? Já leu? Quem já leu? Levante a mão bem alto. Se ainda não ler, você não tem que ler. Amém? Quem não leu? E quem não tem vai pegar hoje. Amém? Fazer o seu propósito. Digam glória a Deus. Primeiro, antes de eu entrar aqui, eu quero recordar, ou seja, reformular aqueles 4 pilares que a pastora pregou na sexta-feira, no dia 1º de julho. Amém? Qual foi o primeiro? Sou resultado de oração. A oração é o primeiro pilar. Segundo, jejum. Terceiro, estudo da palavra de Deus. Quarto, semeadura. Amém? Agora eu preguei no domingo o reforço, que não deu tempo de eu fazer esse mesmo propósito, que eu sou resultado de oração, eu sou resultado de jejum. Amém? Eu preguei o reforço desses pilares. O primeiro pilar é a oração, e o reforço, o que é? Salvação. Tem que aceitar Cristo. Todos têm que aceitar Jesus. Amém? Senão não adianta orar. Deus não ouve pecador, mas aquele que se arrepende, aquele que é temente a Deus e faz a sua vontade, a vontade é que todos cheguem ao arrependimento. Então, o primeiro pilar é oração, e o reforço desse pilar é salvação. Tem que ser salvo por Jesus. E a salvação não está na religião, não está na igreja. A igreja não salva, mas todos os salvos estão na igreja. Quem salva é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ser salvo é quem crê em Jesus, aceitou Ele como seu Salvador. Aleluia! Vamos para o segundo. O segundo é jejum, né? E o reforço: não se coloca remendo novo em roupa velha, mas se faz tudo novo. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem que ser tudo novo. Não é só uma parte da nossa vida que está novo e o resto continua o velho homem, a velha pessoa. Não, tem que ser tudo novo para o jejum ter efeito. Digam glória a Deus. Sua vida tem que ser uma vida nova com Deus. Sua vida tem que ser nova diante de Deus. Não se coloca remendo novo em roupa velha, mas se faz tudo novo. Amém? Não vou prolongar muito aqui. Amém? Vamos para o terceiro pilar. É estudo da palavra de Deus, né? Eu peguei lá em Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Versículo 7, se não me falha mal, 119. Eu não me lembro bem o versículo agora que eu citei aqui. Amém? Mas é a palavra. Mas eu vou citar um que eu não citei naquele dia, que esse é o fundamental, que não dava muito tempo para gente citar todos os versículos, mas vou citar: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a verdade, a palavra. Tem que ter conhecimento. Não é a verdade que liberta, não. É o conhecimento dela.
Conhecimento da verdade é conhecer a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Tem que conhecer, estudar. Por isso que nós estamos lendo o livro de Salmo. Temos que aprender no livro de Salmo. Foi o livro que eu mais li durante toda a minha vida. Foi onde eu aprendi a orar. Foi no livro de Salmo. Comecei a orar por causa do livro de Salmos. Digam glória a Deus. Então, a palavra, irmãos, é fundamental para você receber resultados na tua vida. A palavra, sem a palavra, nada feito. É com a palavra. É o reforço da palavra, é conhecer a palavra. Conhecereis a verdade. Esconder a palavra no coração para não pecar. Digam glória a Deus. Aleluia. Vamos para o quarto. O quarto é semeadura. O que eu falei aqui? Naquele domingo passado, da semeadura, nós temos que ter cuidado para nós ficar firme no propósito que nós fizemos de semear. Não podemos mudar para mais, não para menos. Amém? Podemos mudar para mais, não para menos, porque senão nós estamos sendo infiel. O nosso propósito de semear tem que ser um propósito firme. E aquele que semeia muito, colhe muito. O que semeia pouco, colhe pouco. Amém? Não adianta querer colher muito se não semeou muito. Amém? É semear. Semear no reino de Deus. Sem a semente não nasce nada. A terra, se não jogar semente, não nasce nada. Como diz, tem até um canto que diz assim: o chão dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Aí plantei amor nesse coração profundo, tem amor para todo mundo, ainda tem amor para dar. Mais ou menos assim o cântico, não é isso? Amém? Então tem que plantar. E aquilo que o homem planta, ele vai colher. Aquilo que o ser humano planta, ele vai colher. Semeou muito, plantou muito, vai colher muito. Digam, temos que estar firme. Então, no quarto pilar é a semeadura. Temos que estar firme no propósito da semeadura. É semear. Firme no propósito da semeadura. Digam glória a Deus. Então era isso que eu queria reformular aqui. Primeiro reforço, o que é? Salvação. Segundo reforço, tem que ser tudo novo. Terceiro reforço, tem que conhecer a palavra. Conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Digam glória a Deus. Esconder a palavra de Deus no coração. Aleluia. E o quarto palavra, ser firme no propósito da semeadura. Não podemos fazer um propósito e não cumprir. Temos que cumprir. Deus abençoe todos vocês. Agora nós vamos para o prospecto dos 40 dias de propósitos e resultados com Deus. Aqui está 8 temas, 8 palavras especiais aqui sobre os 40 dias. Talvez eu não fale sobre as 8 aqui, não dá para falar tudo hoje, mas eu vou falar algumas aqui. Diz: a vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. Aqui está só essa palavrinha aqui. Primeiro, né? Que a vida de Noé foi transformada. Na realidade, ele foi salvo, ele e sua família, dos 40 dias de chuva. Não foi só a chuva, porque a palavra de Deus diz que a chuva veio por cima e subiu da terra também. Por isso que tem 40 dias a terra alagou todinha. Porque veio de baixo
e veio de cima. Foi muita água na terra durante 40 dias e 40 noites. E na realidade, esses 40 dias e 40 noites, ele acreditou e fez a arca e se livrou ele e sua família do dilúvio, desse alagamento, que diz que o monte mais alto, a água ficou 7 metros acima, aproximadamente 7 metros acima do monte mais alto. 14 côvados acima do monte mais alto, né? Não tinha jeito de ninguém escapar, irmãos. Então Noé foi salvo, ele e sua família, do dilúvio de 40 dias, porque acreditou. Foi 40 dias e 40 noites que choveu e a chuva parou. Depois levou muito tempo para a água baixar, mas a água baixou. Amém? A água sumiu e a terra ficou livre novamente. Agora, o segundo aqui é: a vida de Moisés foi transformada por 40 dias no Monte Sinai. Moisés, ele ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, irmãos. Agora vocês imaginam ele orando a Deus 40 dias e 40 noites. Deus sustentou ele lá, que ele não sentiu falta de água e nem de comer. Mas só que não aconteceu nada durante 40 dias, irmãos. Ele orou 15 dias, 20 dias, 25 dias, 30 dias, 35 dias, 39 dias e nada. Só no final dos 40 dias é que Deus desceu. A Bíblia diz que Deus desceu na terra. E quando Deus desceu, irmão, foi um barulho tão grande. Deus desceu com toda a sua comitiva de anjos, arcanjos, querubins e serafins lá no Monte Sinai. Diz que era trombeta tocando para todo lado, era vozes de trovões e relâmpagos, e fogo caindo, e o monte se cobriu de fumaça. Tudo ficou aquele monte coberto de fumaça e trovões e relâmpagos, e foi um terremoto muito grande, e o monte tremia cada vez mais. E aquelas trombetas que tocavam, irmãos, que os anjos tocavam quando Deus vinha vindo, diz que elas iam crescendo cada vez mais, porque quanto mais elas se aproximavam da terra, as trombetas tocavam. Assim será a vinda do Senhor Jesus também na terra. Digam glória a Deus. As trombetas vão soar. Por isso que existe aquele missionário lá na Noruega que teve a revelação. Ele disse: tome cuidado para você estar firme com Jesus no dia que a última trombeta tocar. Mas quando a última trombeta tocar, já tocou todas as trombetas. Digam glória a Deus. E Jesus vai chegar. Ele vai voltar na terra. Lá Deus desceu no Monte Sinai. Por quê? Porque tinha um homem com um propósito no coração de buscar a Deus, para Deus abençoar aquele povo, o povo de Israel. Deus mudar o coração daquele povo. Deus dá uma palavra forte para eles, que eles não tinham nenhuma lei, não tinham nenhuma palavra para seguir. Então o propósito era esse. Ele precisava que Deus desse algo para ele. E Deus veio trazer pessoalmente. Digam glória a Deus.
Porque ele viu um propósito no coração de Moisés, propósito de buscar, de receber, de ter resultado da sua oração. Por isso que ele não desistiu, irmãos. Ele jejuou e orou 40 dias e 40 noites, que o povo achava que ele tinha morrido. Não todo o povo, mas uma grande parte de Israel diz: ele morreu lá no monte. E alguns que eram vulgos é aqueles que subiram, que eram egípcios, e que subiram junto com o povo. Muitos egípcios foram, e alguns eram meio egípcios e meio hebreu. Foi aqueles os causadores da dúvida. Ah, Moisés morreu, não vai vir mais. Vamos fazer um Deus para nós. Esse Deus de Moisés não vai aparecer mais para nós. Muitas pessoas desistem do propósito. Não podemos desistir do propósito, irmãos. De jeito nenhum, porque nosso Deus não falha. O nosso Deus, Ele cumpre a sua palavra. E a Bíblia diz assim, que Deus diz assim: eu velo para cumprir a minha palavra. Ele cumpre, Ele não desiste. E nós não devemos desistir também. Muitos desistiram e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Mas quando Deus desceu no monte, Deus veio e trouxe para ele os 10 mandamentos. E escreveu nas pedras e cortou as pedras e entregou na mão dele. É esta palavra que você deve, é a primeira palavra que você deve transmitir ao povo. Porque eles não tinham nenhum livro para seguir. Eles não tinham não tinham a Bíblia. Nós temos a Bíblia hoje. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Porque a palavra de Deus é essa, e não muda. Deus não muda. O seu propósito é firme, e nós temos que ter um propósito firme. Muitos, o seu propósito, e a Bíblia diz que aqueles que fracassaram no propósito morreram todos logo após. Não ficou nenhum vivo, morreu tudo. Não podemos fracassar no nosso propósito, irmãos. Dos 40 dias de oração, 10 minutos por dia é o mínimo. É 10 minutos por dia de oração. E jejuar pelo menos 2, 3 vezes por semana. Amém? E ficar firme no propósito também de estudar, ler o livro de Salmos. E ficar firme no propósito de semear na igreja. Colocar na sua igreja que você levou. Quem vai ser abençoado é você, que vai fazer esse propósito de semeadura e vai semear todos os dias na igreja. Amém? Conforme falou a pastora, se você não pode semear todos os dias ali, R$5, R$10, ou R$2, ou mais, ou por aí assim, né? Mas você faz a conta. Faz a conta de quantos dias. Então você já sabe que tem que colocar lá no final aqueles dias tanto. Amém? Você é bom de matemática, não preciso eu estar explicando mais isso aí. Amém?
Esse é o propósito. Moisés ficou firme no propósito. Ele precisava. Ele não podia voltar a descer do monte sem Deus falar com ele. E ele orou 40 dias e 40 noites. E no final dos 40 dias e 40 noites é que Deus se manifestou. Deus desceu com todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Não sei se era todos, mas uma grande parte veio com ele, para poder parabenizar e abençoar Moisés pela sua atitude. Tem um pastor que diz assim, que o diabo não tem bala na agulha para 41 dias. Ele não resiste 41 dias de jejum e de oração. Ele cai por terra. Por isso que nos 40 Deus desceu, porque o diabo sumiu da presença de Moisés. O diabo não atrapalhou mais nada. Digam glória a Deus. Eu vou falar de mais uma aqui, ó. Eu não vou falar das outras, só vou falar de mais uma, que é sobre Jesus. Vou falar de Jesus lá na frente, que é a penúltima aqui que está aqui, né? Se não me falha a memória, Jesus foi fortalecido por 40 dias de jejum no deserto. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, como Moisés. Eu não vou falar dos outros aqui, irmãos. Tem muito mais, mas outra hora eu falo. Amém? Jesus, ele foi para o monte, ele se batizou. Quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, logo após, diz que o Espírito Santo é que levou ele lá para o deserto. O Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo que foi com ele. E lá ele jejuou 40 dias e 40 noites. E no final dos 40 dias e 40 noites, irmãos, não foi Deus que visitou ele. Não, foi o diabo. Quem apareceu para ele foi o diabo. Foi o primeiro. Jejuou 40 dias e 40 noites, quem apareceu lá? O diabo. Vocês já viram aquela palavra que nós falamos? O diabo se levanta, mas se levanta para cair. Se levanta para cair, não é? Ele foi lá para ser derrotado. Ele apareceu lá, mas ele foi derrotado. Tentou 3 vezes Jesus, e as 3 vezes ele foi derrotado. E depois que ele foi derrotado as 3 vezes, aí é que vieram os anjos e o serviram. Quer dizer, os anjos trouxeram comida do céu para Jesus, trouxeram água dos céus, água da vida para Jesus. Depois que ele terminou os 40 dias de jejum, é o propósito de Jesus para vencer Satanás, vencer o mundo, vencer o pecado, vencer os demônios, vencer o inferno. Foi o propósito de Jesus, e ele venceu. Porque logo após o diabo tentar 3 vezes, o diabo teve que ir embora, não aguentou mais. Ele foi derrotado completamente. Naquele momento, irmãos. Por isso que Jesus saiu dali, fazendo milagres por toda parte, curando os enfermos,
libertando os oprimidos, limpando os leprosos, levantando os paralíticos, abrindo os ouvidos dos surdos, fazendo os mudos falar, abrindo os olhos dos cegos, multiplicando pães e peixes para multidões, expulsando demônios. E tinha demônio que queria falar, e Jesus repreendia e dizia: cala-te. Em outras palavras, diz: fica mudo. Que os demônios vinham querendo falar, vinham os milagres, porque o diabo não está presente em todo lugar. O diabo manda demônios, e os demônios escutam o que eles ouvem e levam lá para o diabo, lá no Hades. Só que aqueles demônios que vinham querer saber quem era aquele homem que estava curando, libertando, salvando almas, eles vinham para saber, e Jesus dizia: fica mudo, cala-te. Aí eles voltavam lá para o Hades, para o inferno, lá onde está o domicílio de Satanás lá. Eles voltavam para lá, e Satanás perguntava para eles: o que vocês viram lá? Que tal o tal de Jesus? Como é que é? E eles assim, ó, não saía nada, não podiam falar. Jesus deixava eles mudos, não falava. Por isso o diabo não tinha informação de que aquele era Jesus. Ele não podia ter informação. Só no dia que Jesus morreu na cruz para nos salvar, derramou o seu sangue. E quando o centurião disse: este verdadeiramente é o Filho de Deus, foi quando caiu a ficha do diabo. E ele disse: matei o inocente. Ele não podia. Se ele matasse o inocente, uma pessoa que não tinha pecado, era a derrota dele. Ele não podia derramar sangue inocente, ele podia derramar sangue de pecador, mas não de inocente, que era Jesus. Era totalmente inocente, sem pecado. Ele diz na sua palavra assim: quem me convence de pecado? Porque ele não tinha nenhum. Ele era santo, é o santo dos santos. Jesus é todo poderoso. Por isso que ele ressuscitou dos mortos, irmãos. Se Jesus tivesse um pecadinho sequer desse tamanhozinho, ele já não poderia ressuscitar dos mortos. Mas Jesus não teve nenhum. Ele viveu no meio dos pecadores, ele comia com os pecadores, ele andava no meio dos pecadores, mas nunca pecou. Por isso que ele venceu o mundo, venceu o inferno, venceu os demônios, venceu o diabo. E ele disse: em meu nome vocês vencerão também. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês farão milagres também, como eu. Digam glória a Deus. Propósito de 40 dias, irmãos, é para vencer. O diabo não resiste, nenhum demônio resiste você fazer o seu propósito de 40 dias. No final desses 40 dias, você será mais do que vencedor. Se você manter firme os 4 pilares e o reforço dos 4 pilares firmes, digam glória a Deus. Seus 40 dias de propósito e resultados com Deus, o resultado é garantido. Amém? Para aqueles que fizerem com seriedade, aqueles que fizerem
crendo que vão receber a vitória. Aqueles que fizerem com fé esse propósito, a vitória é sua. Eu não quero me prolongar mais. Eu só falei de 3 aqui, mas tem mais 6, né? Não, tem mais 5 desse propósito de 40 dias. Outro dia eu estarei falando dos outros, mas eu quero orar com vocês agora. Faça seu propósito. Se você não fez ainda, faça hoje. Então é orar, jejuar, estudar a palavra e semear. A última coisa é semear, mas tem que semear alguma coisa. Digam glória a Deus. Deus abençoa quem semeia. Quem semeia, colhe. Você semeia no reino de Deus, você vai colher. Vamos ficar em pé. Comece a fazer o seu propósito de pedir o que você quiser de Deus agora. O que você pedir, o que você abrir a boca, Deus vai te ouvir agora. Vai ouvir tua oração. O que você pedir, se é uma cura, peça com fé e acredite nesse propósito, que Deus vai te dar essa cura. Se é uma solução de um problema na família, peça com fé, que Deus vai te dar. E vamos orar. Se é qualquer outra coisa que você quer de Deus, pode pedir com fé. Nós vamos orar. Grande, poderoso e eterno Deus, aqui estão, Senhor, essas pessoas que fizeram o propósito, Senhor, e outros não fizeram o propósito, mas estão na tua presença, Senhor. São pessoas que estão contigo, Senhor Jesus querido. Meu Deus, meu Pai, abençoa todos que estão me assistindo pela internet, pela live, Senhor. Aquele que está em casa, Senhor, seja curado agora, que essa doença saia desta vida agora, em nome de Jesus. Eu mando embora toda enfermidade, desapareça toda doença, todo problema na família, demônios de doença, espíritos de enfermidade, sai dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que a tua luz resplandeça na vida de todos agora, que todos sejam abençoados no nome de Jesus. Assim seja, amém. Com as mãos levantadas bem altas, diga: Jesus, eu creio nos 40 dias de propósito e resultados com o Senhor. Oh Deus, eu creio também na minha cura, na minha solução de todos os meus problemas. Eu creio, Jesus, que o Senhor tudo pode, e o Senhor está comigo, e eu sou mais do que vencedor no seu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus.